Olá, quarto ano, tudo bom? Hoje vamos estudar na matéria de História habitação indígena. E isso, habitação dos indígenas. Pegue seu livro de História e coloque na página 24. Gente, como todos nós sabemos, os índios, eles convivem na tribo, né? E lá não existem casas como são feitas aqui na cidade propriamente dita, né? Então, as casas lá, nós chamamos a moradia deles de ocas. Isso. A oca, gente, é feita com o material que tiver disponível, material que o índio encontrar na natureza. Então, geralmente são utilizados cipós, madeiras, folhas. E essa oca também, ela pode ter formatos diferentes dependendo da tribo, dependendo da tradição da tribo. Então, ela pode ser redonda, ela pode ser oval, ela pode ser retangular, de vários formatos diferentes, dependendo da tradição da tribo. E como as tribos geralmente têm um espaço físico muito grande, também as ocas não são pequenininhas, não. Porque ao contrário do que nós vemos na cidade, que cada família mora no seu cantinho, cada família, digamos, tem a sua casa, as ocas, elas não são habitadas só por uma família. Então, na oca não vive só ali o índio, sua esposa e seus filhos. Ali vivem várias famílias dentro de uma única oca. Então, ela tem que ser grande, né? E sendo grande, gente, tem como várias pessoas morarem ali. Todos nós sabemos, pelo que nós já estudamos, né? Que a vida dos indígenas é baseada na comunhão. Então, ali é na coletividade, um ajuda o outro. Então, um índio vive em comunhão com outro índio, uma família em comunhão com a outra família. E essa comunhão que é ajudar, dividir, não é verdade? E assim também é na construção das ocas. Não é só uma família que faz. Por quê? Até mesmo porque não mora uma família sozinha dentro daquela oca, né? Eles fazem juntos. E durante a vida deles, eles têm que fazer várias ocas. Por que eles têm que fazer várias ocas? Porque, infelizmente, a vida útil da oca, ela não corresponde à vida do indígena. Então, querendo ou não, o indígena ele vai viver muito mais do que a sua oca vai durar. Então, durante a vida dele, ele faz várias ocas, tem que refazer, né? Então, por isso que é bom também esse trabalho coletivo, né? E a comunhão, gente, não é só entre o indígena em si, entre as pessoas, também é entre os indígenas e a natureza. Por quê? Eles sabem que a vida deles depende muito da natureza. Então, ele vai ter o que comer se ele cuidar da natureza. Ele vai ter como construir sua oca se ele cuidar da natureza. Ele vai ter o que beber só se ele cuidar da natureza. Então, é uma comunhão muito grande entre as pessoas e a natureza. A natureza realmente faz parte da vida do indígena. Não é só olhar e admirar como algo bonito, algo tem que ser preservado. É a necessidade de preservar para que ele tenha o seu sustento, né, de uma forma digna. Compreenderam? Então, agora vamos para os exercícios. Não esqueçam de ler o texto para que você consiga responder com mais exatidão o questionário, tá bom? Na página 24, exercício número 1. Preencha as lacunas, isso é, os espaços vazios, essas linhas, né, que aparecem no meio das frases, das afirmativas a seguir, de maneira que tenham sentido completo, de maneira, gente, que não fica uma frase vaga, uma palavra perdida, mas que essa palavra, ela complete o sentido dessa frase. Letra A. Nas aldeias, os espaços são muito amplos. Será que é isso ou não? Então pensa aí. Letra B. Os espaços nas aldeias são... Tananã. Então, que palavrinha que você colocaria aí para completar essa frase? C. As principais
Tananã, dos indígenas brasileiros são as ocas. As ocas são principais o que dos indígenas brasileiros? D. As ocas também são bem espaçosas e com tananã, dimensões. O que é dimensões? Tamanho, tá? As ocas não abrigam apenas tananã família, mas tananã. Então pensa aí. Vamos lá. 2. Observe as imagens a seguir e faça um registro sobre as diferentes formas da organização das ocas em cada aldeia. Como eu falei para vocês, o formato da oca depende da aldeia. E assim também a organização, a disposição, como que elas são colocadas, se são alinhadas, se estão espalhadas. Então, você vai comentar na frente de cada uma dessa aí como que são organizadas as ocas, tá? Em cada tribo dessa aí. Página 25. Exercício 3. Procure no caça-palavras a seguir quais as formas que as ocas podem ter. Aí no texto são citados formas de ocas. Então, você vai ler o texto e vai procurar aí no caça-palavras quais são essas formas, tá bom? 4. Escreva a resposta de cada uma dessas perguntas. Lembrando, em quarto ano, respostas completas. Nada de colocar uma palavrinha ou duas, não, hein? Resposta de quarto ano, aquela resposta digna dos meus amores de quarto ano, hein? As aldeias são espaços que buscam o quê? As aldeias buscam o quê? Que espaços são esses? Letra B. O que é muito importante para a vida dos indígenas? De acordo com o que eu falei, de acordo lá com o texto, o que é muito importante para eles? Do que eles necessitam para viver? Pensa aí. C. Os indígenas têm consciência de que em relação à natureza? De que eles têm consciência? Será? Pensa aí direitinho. D. Como a natureza é vista pelos indígenas? A natureza faz parte de quê? De que, gente, que faz parte a natureza? É só da vida lá fora? Para os indígenas, eles só observam assim da janela? De que a natureza faz parte para eles? Número 5. Pesquise e escreva exemplos de como o indígena, respeita a natureza. Você vai pesquisar e você vai colocar alguns exemplos de como o indígena respeita a natureza. Tá bom? 6. Marque apenas as fotos que correspondem aos materiais utilizados nas habitações indígenas. Você vai marcar um X dentro do círculo que está aí na foto, apenas naqueles materiais que são utilizados para construir as ocas, viu? A moradia dos indígenas. Bem, pessoal, essas são as atividades de hoje. Não deixem de fazer. Se tiverem dúvida, não deixem de perguntar, tá bom? Quem não pergunta quando tem dúvida, infelizmente, gente, não aprende direito. Eu tô sentindo falta das perguntas, eu estou sentindo falta de vocês mandarem um oizinho. Oi, tia, tô aqui, ó, manda uma foto fazendo atividade pra tia. Tia tá com tanta saudade de ver o rostinho de vocês, tá bom? Beijinho e até mais!